Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Hoje nós vamos ler a reunião dessa semana aí, de Edir Macedo, do Renato, enfim, nós vamos ver quem foi que fez essa reunião, tá bom? Um ótimo sábado para vocês, um ótimo final de semana para você que está aí talvez na sua casa, talvez você assiste aí os vídeos no seu trabalho, né? Talvez você, como a nossa amiga lá de São Bento do Sul, em Santa Catarina. Santa Catarina não. Sei lá daqui agora, esqueci o lugar. Se é Santa Catarina, onde é que é. Mas é próximo Santa Catarina, se não for, também tá tudo certo, né? Ela acorda de manhã, vai tomar o seu cafezinho e vai assistir os vídeos, tá bom? Caso você não tenha assistido esse vídeo aqui, ó, tá bom? Caso você não tenha assistido esse vídeo aqui, assista. Assista, porque eu tenho certeza que de alguma forma você será tocado, impactado. Talvez você passou por isso, talvez você passou por isso, e você vai ajudar alguém compartilhando esse vídeo. E eu tenho certeza que essa pessoa que você compartilhar vai ser ajudada, tá bom? Então, assista e depois compartilhe, tá bom? Vamos então à reunião do dia 2 deste mês. Vamos ver quem foi que fez a reunião? Porque eu também, deixa eu puxar para cá, que apareceu aqui no o notebook, vai voltar. Só para ficar um pouquinho mais perto, porque eu já sou meio ceguinho, sou meio cegueta, e aí as letras pequenas me atrapalham. Vamos lá. É, é, é exatamente com quem eu estava pensando. A reunião foi com o maior falso profeta. Quem é o maior falso profeta? Gente, se você que acompanha o meu canal aqui acertar, você ganha um pirulito. Ah, quem é o maior falso profeta? Comente aí, comente, hã? Comente. Vamos lá. Foi com o cara de pau do Macedo, que mente tanto que já não tem vergonha na cara. Bom, vergonha na cara o Macedo nunca teve, né? Vergonha na cara ele nunca teve. Ele começou a reunião com aquela oração sem sal, como sempre, e teve outra revelação. Ah, o Macedo tá sendo muito revelado. O Edir Macedo recebe muita revelação. Gente, eu me lembro que essa palavra, você que é da Universal, ou você que foi da Universal lá há muito tempo atrás, essa palavra revelação, ela soava aos ouvidos de Edir Macedo como uma ofensa, como algo fora do normal. Quando os pastores falavam em revelação de outras instituições religiosas, o Macedo ficava pé da vida, né? E agora, qualquer coisinha que o Macedo quer, olha só, para dar um certo ar de seriedade, de santidade, o Macedo fala: eu recebi uma revelação de Deus. Você vai ter que doar o seu carro, a sua. Claro que eles maqueiam, né, pessoal? Ele não fala que você vai ter que doar o seu carro. Mas se bem que o Macedo foi bem cara de pau um dia que ele falou que as pessoas tinham que, antes de partir para a eternidade, deixar os bens para ele, né? É, para a família dele, na verdade. Ah, não, 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 não. Ah, deixa eu me redimir, deixa eu retificar. Ah, meu Deus, para deixar para a família, não, né, gente? Para Deus. Deus iria usar o dinheiro, Deus iria usar a casa, o carro, Deus iria usar os bens que a pessoa deixaria na instituição do Macedo. Né? É isso aí. É muito cara de pau, na verdade. Essa é a realidade. Tá? Agora ele disse que entendeu o que Ana fez. Ela se derramou diante de Deus e a vida dela mudou.
Bom, ô gente, eu conhecendo as artimanhas da Universal, quando eu comecei, eu li o começo desse. Eu comecei a ler, e todo mundo que conhece os modus operandi da Universal já sabe que isso aqui vai acabar em dinheiro. Isso aqui vai acabar em dinheiro. Em grana, envelope, plantação de envelope, né? Plantação de envelope. Eles querem plantar envelope até o Cristo voltar. Né, Clodomir? Né? Vamos lá, vamos ver o que vai dar isso aqui. Essa lorota. Então, se a vida das pessoas não mudaram até hoje, é porque elas não se derramaram diante de Deus. Ó, pessoal, se você não teve a sua vida mudada, você pode ter dado seu carro, sua casa, seu apartamento, você talvez deu tudo, mas você não se derramou diante de Deus. Por isso que a sua vida não mudou. Sacou, pessoal? Sacou? Sacou qual é a jogada? A pessoa pode ter dado muita coisa. Agora vai ter que dar tudo. Porque ela tem que se derramar. Pilantragem. Pilantragem. Isso aqui se chama pilantragem, tá, pessoal? Coloca aí no Google aí o que é pilantra. Pilantra e pilantragem. Isso aqui se chama pilantragem. Usando a escritura ainda, né? Se o ministério do pastor não desenvolveu, é porque ele não se derramou diante de Deus. Falou que os pastores estão no piloto automático e não se revoltam com a situação e por isso são fracos. Eu imagino, ó pessoal, você que ainda não assistiu aquela série The Chosen, eu indico muito você assistir essa série. Uma série apaixonante, estou apaixonado pelaquela série, tá? Assista para você ver os feitos do Messias e como ele tratava certas coisas. O Macedo, olha só, eu imagino Cristo, eu tento imaginar, mas não dá. Você só imagina Cristo chamando os discípulos e falando, vocês são fracos. Vocês não desenvolvem o ministério de vocês porque vocês são fracos. Vocês são um piloto automático. Você já imaginou, pessoal? Olha só, o objetivo do Messias era salvar pessoas. Salvar pessoas. Salvar almas. Só que o Macedo sabe que quanto mais pessoas, mais dinheiro. Aí ele coloca na cabeça dos seus pastores que eles têm que crescer. Crescer. E quando se fala crescimento para os pastores, é crescimento financeiro. Quem foi pastor e quem é pastor sabe do que eu estou falando. Só imagina Cristo. Sabe por quê? Porque se for... Olha só, pessoal. O Messias, ele falou o seguinte. A semente, ela é lançada. Uma semente, ela cai em terra fértil. Outras não. Outra vai cair na pedra, não vai... Não. Então, se o pastor lançar a semente, a palavra, vai ser salvo quem quiser. Então não tem essa história, dizer que o pastor é mole, que o pastor está no piloto automático. A palavra é lançada. Aceita quem quiser. Aquele que quiser ter uma vida com Deus, terá. Só que o Macedo não aceita poucas pessoas dentro da instituição dele. Aí o pastor é fraco. Porque poucas pessoas, para quem já entende, para quem já entendeu, né? Ou ainda não entendeu, vamos lá. Poucas pessoas, pouco dinheiro para o Macedo. Só que para Cristo não era assim. Cristo estava interessado em pessoas, o Macedo quer dinheiro. Então o pastor tem que desenvolver financeiramente dentro da instituição dele. É isso. Só imaginou Cristo cobrando dos discípulos dinheiro? Aí ele chama os pastores de fraco. Atenção, pastores. O Macedo tem razão. Ele já deu a dica e a receita. E ainda mandou a gente usar a cabeça.
precisamos nos revoltar contra esse sistema religioso que só nos explora. O Macedo explora vocês, e vocês, para mostrar trabalho para o Macedo, para mostrar que vocês são bons, né? Vocês exploram o povo. É isso. É isso. Simples assim. Ele continuou dizendo que os pastores têm a vida arrumadinha. Todo dia só abre e fecha a igreja e vai para casa. Tem salário, carro, casa, a mesma baboseira de sempre. E ainda tem folga para passear com a esposa. Sabe por que o pastor tem isso? Porque não seguem o evangelho do Messias. Porque o evangelho do Messias não é um evangelho para abrir instituição religiosa. Quando Cristo falou ir de pregar o evangelho, é para ir, vai. Por isso que a semente ela é lançada. Não é para você. Ide, abram igrejas, instituições, abram o falso templo de pedra, coloquem pessoas lá dentro, vai chamar de igreja, que a pessoa é santa, o negócio santo, a pessoa vai acreditar que aquilo ali é uma igreja. A igreja é ela, mas ela tem como igreja o falso templo de pedra. E aí eles prendem as pessoas lá dentro, né? Então o pastor tem casa, carro, apartamento, dinheiro, isso, aquilo. Por quê? Porque não segue o evangelho. Eles vão ensinar que um templo de pedra é igreja. Ai, mentiroso, diz o pastor aqui. Que folga. Alguns pastores têm folga? Se tem, comente nos comentários do Marcelo. Eu já enviei uma denúncia e se o Marcelo quiser, ele vai publicar. Os países que estão escravizando os pastores de domingo a domingo. Que folga? Ele pergunta. As esposas trabalham duro nas sedes, chegam juntos com o marido e voltam junto com o marido depois da última reunião do dia. Chegam esgotadas, cansadas, humilhadas e ainda precisam fazer as tarefas domésticas, como lavar, passar, limpar, etc., porque estão proibidas de ficarem em casa. Aí imagina a esposa que tem filho ainda, que tem que levar para o colégio, aquela coisa toda, né? Folga, seu mentiroso, que folga! Continuou dizendo que se souber que algum pastor deu o envelope para o povo, vai ser removido. Ele é sagaz, Marcelo. Ele disse que não pode falar de valores na reunião e não pode dizer para as pessoas trazer oferta. Ela tem que trazer a alma pronta a ser derramada. O que eu disse? Pilantragem. Pilantragem. Aí eles mudam dinheiro por sangue, sempre foi assim. Eles mudam dinheiro, a oferta, por aquilo que Ana fez, derramou-se diante de Deus. A pessoa vai levar dinheiro, mas ela não vai levar dinheiro, ela vai derramar ou se derramar diante de Deus. E aí disse assim, olha só a artimanha deste cara de pau. Ele disse que você, pastor, não pode dar envelope para ninguém. Você vai dar a direção para ela se derramar no altar. Você vai fazer ela trazer dinheiro, mas não vai dar envelope. Você não vai... Você vai persuadir ela ao ponto dela, se possível, dar casa, dar o apartamento, dar tudo para a igreja. Mas não vai falar em envelope, não. Né? Ela vai se derramar diante do altar. Mas se você, pastor, é nascido de Deus e já derramou a alma, se você é trigo, então o Espírito Santo que está em você vai convencer a pessoa a dar. Mas se você não é, não vai acontecer nada. Tudo dinheiro. Tudo é dinheiro. Né? Imagina só, gente, mais uma vez, tenta imaginar os discípulos indo nos vilarejos
pregando o evangelho do Messias, a salvação, as boas novas da salvação, querendo que as pessoas levem dinheiro. Né? Querendo que as pessoas levem dinheiro. O Macedo ele tem o mesmo pensamento de Judas, o traidor. O mesmo pensamento. Que olhou para aquela mulher que jogou o perfume em Cristo e falou que não, isso aqui, esse dinheiro aqui podia fazer isso, esse perfume podia ser vendido e comprar isso, aquilo, blá, blá, blá. Jesus não, ela fez o melhor dela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Estão entendendo? Então, o Macedo tem o mesmo pensamento do Judas Iscariotes. Né? O mesmo pensamento. Dinheirista, avarento, uma pessoa que só pensa em grana, só pensa em dinheiro. Ele usa artimanhas. Né? Eu vou te dar esse café aqui, não vou cobrar nada de você. Não vou cobrar nada. Mas, caso você queira ajudar a comprar canetas para o trabalho, você vai ajudar. Manda o seu dinheirinho. Você está entendendo, pessoal? A pessoa ganha um café, vou comprar uma canetinha danada. É assim. Estou dando um exemplo simples para você entender a artimanha maléfica, diabólica e corrupta desse falso profeta. Tá bom? Vamos lá. Percebeu a malícia desse cara de pau? A pergunta. Continuou e disse que ele era nascido de Deus e porque um dia derramou a alma. Deus fez o que fez na igreja. Essa obra grandiosa. É engraçado, Marcelo. Que ele é tão narcisista que quando ele fala, a glória é só para ele. Continuou e disse que ele tem o Espírito de Deus e por isso tem discernimento para olhar e ver na cara do pastor e da esposa que eles não têm o Espírito Santo. Dá para saber que o Macedo é muito de Deus mesmo, que no próprio livro... Por isso que eu digo que o Macedo não escreve nada. O Macedo, ele vai lá, dá um esboço para alguém escreve o livro e fica como se fosse o Macedo que escreveu o livro, né? E provavelmente ele colocou que o Romualdo é ou seria o maior milagre da Universal. Aí deu no que deu. O teu discernimento, né, Macedo? Você é um cara de pau, é isso que você é, mais nada. Você é um cara de pau. Conta as suas histórias e aquele que quiser acredita, quem não quiser não acredita, tá tudo certo, né? Ou narcisista da Universal. Pelo que eu parei aqui. Continuou e disse que ele tem o Espírito de Deus e por isso tem discernimento para olhar e ver a cara do pastor e da esposa que ele não tem o Espírito Santo. Porque a cara murcha e o sorriso amarelo mostra que não é de Deus. Imagina, né? O Romualdo com aquela cara, né, gente? Aquela cara de leão que arrancava o couro dos pastores e das ovelhas. O Macedo, com certeza, não conseguia ver que ele era um falso profeta também, assim como ele, né? Macedo, seu hipócrita. Você, quando abre a boca, destila ódio e veneno. Sua cara é dura e fria, igual a lápide que você mostrou aos pastores para tentar aterrorizar. Você é sem a graça de Deus. Seu olhar é gelado e desprezível. Sua fala é de morte e sua expressão é de ódio e rancor. Você não tem brilho e você sabe que é tão pobre de alma que nem sabe sorrir. Sim ou não, Macedo? Bem, Marcelo, esse desalmado fez uma oração sem graça, despedindo os pastores e mandou colocar um vídeo falando da morte para amedrontar os pastores. É isso. Até a próxima. Bom, é o que eu disse, né? Só o que me falta um pastor da Universal acreditar ainda hoje, em pleno século XXI, 2025, o pastor da Universal ser idiota o suficiente para acreditar que o Macedo é homem de Deus.
e acreditar que as falas do Macedo vêm de Deus. Bom, o camarada tem que ser muito, mas muito. Gente, ele tem que ter pegado, aberto a cabeça, tirado o cérebro, jogado fora. Porque se o pastor não cresce financeiramente na Universal, ele perde tudo. Se o pastor ele não cumpre as suas metas financeiras na instituição, ele perde tudo. Então, que pessoa em sã consciência, ela não veria que isso é diabólico. Salvo que as pessoas, elas vêm da Universal normalmente desde pequeno. Por isso que eles querem os jovens. Desde pequenos. Com a sua mente cauterizada, achando que aquilo é de Cristo. Mas isso está acabando, Marcelo. Isso está acabando. Os pastores vão sair um a um e um dia, talvez, né? O Marcelo já está mais para lá do que para cá. Ele tá mais lá embaixo, no colo do Lúcio, do que aqui na Terra. Então, por aí você vê. Mas tomara que um dia o Macedo veja a sua ruína. Eu torço porque o Macedo fique aqui muito tempo ainda, né? Atormentando os seus pastores aí, para ver a queda e a ruína da própria, com os seus próprios olhos. Tá bom? Pessoal, compartilhe esse vídeo com alguém, mande esse vídeo para alguém, e se você gostou, eu quero que você seja inscrito aqui no canal. Nos siga aí, nos siga, pessoal. Nós estaremos denunciando a hipocrisia desse sistema podre e corrupto, o sistema religioso. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.